não sobre o pai do Tom Jobim, não sobre a infância dele, mas como que era o tratamento dele com os filhos, com o Paulo, com a Elizabeth. O Tom era muito espontâneo, sabe? Ele não tinha... Ele era mais problemático para a imprensa, que ele se fechava muito, ele era muito tímido, né? Mas em casa, sim, ele era uma presença, ele era muito presente. E alegre, brincalhão, de modo que é uma presença que enchia muito a vida deles. Embora muitas vezes, em grandes períodos, a gente estivesse muito afastado, ele com muito trabalho e tal. Mas quando ele estava presente, ele era muito presente. Então, eu acho que isso foi bom para os meninos. Agora, depois da viagem, a Beth, por exemplo, nós tivemos que viajar, a Beth tinha 5 anos, eu não queria ir. Mas aí ficou aquela coisa e o Tom não queria voltar porque achou que tinha que, então, já que ele estava lá, ele deveria conhecer um pouco como é que era o problema lá. As músicas dele estavam sendo... o pessoal estava fazendo versão para as músicas dele, cada uma mais, assim, muito convencional, e as músicas eram originais, né? Então ele estava muito chocado com isso, ele quis ficar mais tempo. Esse problema com os direitos autorais, né? Que eram principalmente com as músicas que faziam as letras em inglês. Que já estavam cedidas para os editores, eles mandavam e eles não queriam saber como é que estavam esses textos. Ele era um negócio para ele, né? Já para o Tom era a vida dele, né? Os filhos dele, como ele dizia, que eram filhos também. E então ele ficou ali tentando mudar algumas músicas, algumas letras, e daí em diante ele acabou conseguindo licença dos editores, que não queriam muito conversa com ele, né? Que ele pudesse trabalhar com pessoas para fazer as novas versões. Foi aí que ele pegou a versão de Garota de Ipanema, que saiu mais de acordo com o original, como é que era. Enfim, ele foi pegando gente que estava disposta, e ele trabalhou junto, né? Coisa que ele também não reivindicou os direitos autorais da versão em inglês, porque ele estava ali tão envolvido e para ele isso não tinha importância, ele queria tirar isso tudo direitinho. Tem um caso, conta uma história no livro sobre a Garota de Ipanema, que na hora de fazer a versão em inglês, algum americano acabou... que fosse Ipanema. A palavra Ipanema perturbava, ele não sabia o que era, né? Que algum colocou Ipana, que era o nome de uma... Pasta de dente. Eles fizeram alegaram isso, né? Que aquilo podia confundir. Eles teriam tendência a dizer Ipanema, né? Que também não era o caso. Tinha que ter a gravação Ipanema para se saber que era Ipanema. E o Tom ficou discutindo esse assunto até que conseguiu manter Ipanema. Às vezes a Ipanema, né? Mas aí funcionou depois de bastante discussão. Então, assim, sobre os filhos, tirando essa parte, lógico, das viagens, que às vezes passavam muito tempo fora. Eu acho que o relacionamento sempre foi muito espontâneo, ele é muito muito espontâneo. Então, quando ele estava, ele era muito presente. Muito, assim, brincalhão, até bobagem, aquela mania dele de fazer gracinha, de fazer bobagem. Então, era muito... Eu acho que os meninos não se ressentiram. A Beth um pouco mais, porque quando eu viajei, a Beth estava com 5 anos. Nós ficamos 8 meses lá. Em Nova York? Em Nova York. Tanto que a Beth é muito defendida. Ela se protege muito. Eu acho que ela teve que criar uma autossegurança espontânea nela para poder passar por aquela ausência tão longa. Eu acho que uma criança de 5 anos, 8 meses, que vê mamãe, que vê papai, a gente pouco falava pelo telefone, porque o telefone para nós era muito caro. Eu vejo hoje em dia os meninos vivem falando, o Paulinho praticamente fala todo dia com o Daniel, enfim, eles não fazem a menor cerimônia porque não tem esse problema para nós. Nós estávamos lá gastando dinheiro de um adiantamento da música Garota de Ipanema. Aquilo a gente tinha que viver até resolver tudo que tinha que resolver lá. Então foi uma vida muito dura ali. E para o Paulo? Bom, o Paulinho já era grande, quer dizer, já tinha 12 anos, então ele já entendia, já estava acostumado com coisas no gênero,
a gente ir passar férias fora e o Tom ficar no Rio gravando. Ele estava acostumado com a ausência de algum tempo, né? Naturalmente nunca foi de 8 meses como foi essa primeira. Mas ele tinha um convívio muito constante com a minha sogra e meu sogro. De modo que minha sogra e meu sogro eram quase como segundos pais e segunda mãe. Porque quando Paulinho nasceu, eu ainda morava com meu sogro e minha sogra. Ele já tinha a prima dele, a Soninha, quer dizer, já eram 2 crianças vivendo ali praticamente como irmãos. E depois as crianças ficaram passavam muitas férias com os avós. Muitas vezes a gente não ficava o tempo todo, a gente ficava uma semanazinha para o Rio, para trabalho, depois voltava. Esse lado, principalmente Paulinho, já estava bem acostumado. A Beth também. Porque nas férias, todo ano, nós todos íamos para o sítio. Nós, enquanto podíamos ficar lá, e as crianças ficavam uns 3 meses maravilhosos naquela época. Que agora não tem mais, né? Vocês nunca tiveram essas férias. 3 meses, né? O sítio na região serrana, né? Poço Fundo. Poço Fundo. Mas aí também era um refúgio, não era só das crianças, né? Era do pois Tom é, também. o Tom também era. Aquilo lá foi um refúgio muito bom. Aquele lugar não tem nada lá, né? Nem vida rural propriamente também não tem. Teve muito tempo aviário. É uma coisa muito sem graça, né? Então tinha horror aquelas galinhas, coitadas, confinadas. Ele que estava acostumado com pássaros livres, né? Na floresta e tal, ele gostava de ver. De imitar também, né? Ele gostou muito de caçar. Desde pequeno em fazenda, ele aprendeu a caçar. Hoje em dia isso também não faz parte da vida de ninguém, mas para os meninos da época era muito natural, né? Ia para o mato, caçava. Tem outra... Consegui botar na brasa uma perdizinha, qualquer bichinho que tivessem caçado, era uma grande... O sítio serviu muito de inspiração para o Tom? Muita coisa ele fez lá. Muita coisa. Era um lugar que não tinha nada e não sei... É um vale, um rio profundo. Tanto que o terreno não serve para quase nada por isso. Porque ficou aquela faixa, assim, sei lá, de 20 metros, onde você pode botar uma casinha, tem várias casinhas, não pode nem uma casa muito grande, não pode. E depois começa a pirambeira, o morro vai subindo, afastando. Então fica um vale profundo. E isso dá por exemplo, na hora que o sol vai se pôr, ele vai desaparecendo em movimentos na sombra, sabe? A sombra do sol e das nuvens é muito, muito rica, porque ou sobe ou desce, e é rápido por causa da inclinação. Então, o Tom era muito contemplativo, o Tom via tudo. Ele tinha aquele olho 360 graus e ouvido 1000 graus, né? Só que quando a primeira coisa que ele pensava nas casas era a direção do sol, quando, de manhã. Então, de leste a oeste é uma coisa. Tinha que ter tudo medido. Mas ele era muito ligado em tudo. É uma coisa que as pessoas estão esquecendo. Eu mesma sou muito esquecida da terra, né? Os pontos cardeais. Então não se perde, não se perdia no mato. Ele estava sempre sabendo onde é que o sol tinha que ir, onde ele entrou, como é que era, e para sair também. Ele tinha uma ligação incrível com tudo. Com a ecologia também, né? Com a ecologia, com a beleza das coisas. Era uma pessoa muito rica nesse sentido. Ele via tudo, ouvia tudo. As outras pessoas ligadas ao Tom, os amigos, até principalmente os mais chegados, compreendiam esse lado do Tom, né? O Tom por inteiro. Esse lado assim do sítio e dos animais, dos bichos, da natureza, era muito pessoal, porque justamente na cidade o pessoal não está ligado nisso, a não ser aqui, os pescaristas, vamos dizer que tivesse uns 3 ou 4 amigos pescadores bastante ligados. Mas as outras pessoas eram normais, né? Porque nesse sentido, o Tom teve uma infância com fazendas, depois teve esse refúgio no sítio que, como não dá... O pessoal que tinha o sítio, que era o tio dele, tentou uma opção de negócio, plantou árvores frutíferas, mas era uma pirambeira, depois
não deu certo. Fizeram essas coisas, acabaram com as galinhas. Não interessava a ninguém, né? Então ficou feliz, né? Ficou feliz, porque aí não deu ainda para recuperar todo o mato. Já fizeram 10 tentativas e vira e mexe de 3 em 3 anos, de 4 em 4 anos, tem um incêndio desse de queimada e vem do morro atrás, que atrás o pessoal faz lavoura de chuchu. Não, talvez tenha mais do que chuchu, porque chuchu até que não exige muita queimada, mas uma vez tendo a barreira já fica mais ou menos limpo embaixo para você replantar no outro ano. Mas eles devem ter outro tipo de lavoura lá, a gente não vê porque é assim, é do outro lado do morro. Mas a gente vê quando bate o vento de lá para cá na hora que eles estão queimando, daí queima tudo. Nós já perdemos o reflorestamento umas 4 vezes. É assustador, porque desce aquele fogo rosnando, né? Uma coisa terrorizante. E rápido, né? E nunca chegou lá embaixo. O dia que chegar, queima as nossas casas. Você falou sobre os tios, né? Que era quem tinha a granja, né? A criação. Né? E também... Que era do tio do violão. Que foi quem ensinou, né? Não, quem ensinou mesmo foi o outro tio, que eram 2 tios. Um tio, irmão da mãe, que era seresteiro, boêmio, que gostava de música, que tinha sempre os amigos em casa fazendo música. E o outro tio, que casou com a tia dele, ele tinha estudado violão clássico, João Madeira. O Tom assistiu muito a parte dos exercícios de violão, de tudo. E esse tio tinha mais paciência porque ele tinha filhos. O outro era meio boêmio, né? Não teve filhos diretos e a vida dele era mais boêmia. Pelo menos na parte, já quando eu me casei já era assim. O Marcelão era mais boêmio, muitos amigos. E o João Madeira é que estudava aquele violão clássico com banquinho, né? Posição do violão. E ele ensinou muita coisa ao Tom. E o Tom gostava muito do repertório dele, né? Que já entrava pro clássico, né? Aqueles espanhóis, carrega, todas aquelas coisas, os exercícios também. Então, quer dizer, quem deu mais instrução de violão foi o João Madeira. Mas eram 2 tios que lidavam com música, e a família, as tias cantavam, era tudo, tinha muita serenata sempre lá. Então, sendo um mais voltado para o lado boêmio da música, o outro voltado mais... Ele completou uma personalidade louca, como vocês sabem, que virou o Tom Jobim. Mas era bom. Helena, irmã dele, cantava. Na primeira geração eram as tias, a mãe e a tia, né, que cantavam. Aí depois Helena começou a tomar o lugar e virou a vedete da família. Estão acompanhando já no piano e não mais no violão. Mas sempre teve assim essa coisa de cantar na família. E foi pela Helena que você conheceu o Tom? Não, nós éramos no mesmo colégio, eu e Helena, mas isso foi circunstancial, porque eu conheci o Tom na praia, jogando vôlei. Aí, quando acabou o vôlei, a barraca que ele estava era a mesma que eu estava. Eu cheguei depois enfim, quando eu cheguei, eles estavam jogando vôlei. Aí, quando acabou, eu estava conversando com um amigo dele, que devia ser o dono da barraca. Esse rapaz, ele era chefe escoteiro do mar. Então tinha sempre um grupo grande em volta dele. E eu tinha estado na casa dele, numa festinha que ele tinha dado na véspera. E aí chegamos lá para comentar a festinha. E aí, bom, acabou o vôlei, ele apareceu, começou a implicar comigo. E aí começamos a namorar. Então essa passagem que diz no próprio livro da Helena que o Tom primeiramente implicava, né? E depois que ele foi mudando de opinião. Ele implicava já para explicaçar, como diz, né? Era para implicar mesmo, para ficar nervosinha, e eu fiquei, naturalmente. Mas depois começamos a namorar. Meu pai tinha proibido namorar, não podia namorar, então era um estado de terror o tempo todo. Medo de ser apanhada namorando. Aquele namoro de antigamente,
diferente que é hoje. Por ele ser músico também? Não, eu era proibida de namorar, né? Com 12 anos. Não podia namorar. Então, meu pai era alemão, né? Era muito rígido. Educação com ele. Um terror. Como o senhor Tom Jobim conseguiu essa proeza? Não, pois é, não. Na verdade, ele custou muito a conseguir. Foi até engraçado, porque eu me casei porque nós já estávamos namorando. Casei com 19, comecei a namorar com 12, com um montão de brigas no meio do caminho. Então, quando eu fiz essa parte da última vez, a família do Tom resolveu que nós dois estávamos muito nervosos, nós dois tínhamos ficado doentes com a briga e que a gente precisava casar. E aí meu sogro foi me pedir em casamento. E meu pai não entendia, porque o Tom não tinha um emprego. Estava estudando piano. Até por incentivo do Celso. Do Celso. O Celso é um chefão lá da família, é uma pessoa maravilhosa. E ele aí explicou para meu pai que não era possível, que nós estávamos naquela lenga-lenga há 5 ou 6 anos, que a gente tinha que casar, e que ele segurava as pontas, e que garantia o casamento, fez um seguro de vida de 5 anos para dar uma certa autonomia ao Tom. Mas não adiantou muito, porque o plano era... Não adiantou, foi fundamental. Eu digo, antes dos 5 anos, o Tom teve que abandonar o estudo clássico e pegar um emprego. Eu engravidei fora de hora, né? Planejei tudo, mas fiz tudo errado. Então, engravidei logo no primeiro mês, quando eu dei por mim, estava grávida. E estava fora dos planos, nós íamos ficar 5 anos sem ter filhos. Pensei que só fosse mandar acabar com a gravidez, mas não, foi uma festa geral, eu apavorada quando eu recebi o exame, chorando. Aí todo mundo, não, que isso, nem vem, tá bom. E nessa época, quais eram os estudos assim, do Tom? Você falou assim, eram logicamente mais Era tudo de clássicos? música, clássico, porque você... Na verdade, eu não sei como é que está acontecendo hoje, porque eu vejo muita gente que não estuda os clássicos. Sai tocando piano. Deve ser uma maneira nova de ensinar. Mas naquele tempo você não escapava de estudar aquelas determinadas peças, que eram mais ou menos as peças que você tinha que fazer o exame no conservatório para ter diploma, né? Então você tinha que passar por vários estudos, aqueles estudos todos, piano e mais as peças, né? Bach, Chopin, tem que ir por aí afora, Beethoven, enfim. Entrar no repertório e tudo isso assim, 6 a 8 horas de piano por dia, não tem moleza, né? Além dos europeus, né, ele tinha um foco grande no Vila Lobos, né, que ele até valorizava. Porque... Não, pois é, o Vila Lobos nessa fase ele gostava, mas não era uma coisa ainda fundamental, no sentido que o Vila Lobos não é muito instrumental. Porque ele escreveu muito para violão e fez outras peças para piano, mas ele não é um músico de piano. Então, ele entrou muito mais na fase em que ele já estava interessado em orquestração. Ele já conhecia, mas conhecia de violão. Peças para violão, o Vila Lobos sem muito. Mas o Tom não estudou violão, estudou mesmo para piano. Até foi engraçado, porque quando nós chegamos nos Estados Unidos, com uma coisa da bossa nova estava fervendo, então começou a gravar. Ele nunca tinha estudado violão assim. Porque o violão era íntimo dele, ele era íntimo do violão, então ele tinha facilidade. Quando a gente não tinha piano no sítio, ele só compunha no violão. Era uma coisa assim, do dia a dia. Não era um instrumento que ele tenha estudado. Chegou lá, o pessoal queria que ele acompanhasse, né? Ele gravou com o Sérgio Mendes, tocando violão. De repente, não tinha nada a ver com vários músicos. Aí entrou também uma coisa de cortesia, né? Você faz uma gentileza, um músico te pede, não é o seu instrumento básico. Você vai e toca.
Isso também nos Estados Unidos é verdade que teve uma certa imagem assim, que o músico sul-americano, brasileiro, tinha que ser o violão. Eles estranharam ser um pianista. Eles receberam, naquela época, né, eles receberam a nossa música através do João Gilberto, o disco do João, que já tinha chegado lá. Chegou lá 1 ano antes daquele concerto. Então, o Stan Getz já tinha gravado, o Charlie Bird, o Santos gente já tinha gravado as músicas que o Felix Brandt tinha levado os discos daqui e punha no programa dele. Ele ficou sendo assim uma ponte musical lá no programa de rádio com a música brasileira. Aí o pessoal começou a ouvir e as primeiras gravações eles tiravam de ouvido, saíam tocando, né? Tocava tudo, harmonia, qualquer coisa. Mas depois o Tom chegou lá, começou a ter o contato com os músicos, era importante esse contato. Então ele virou violonista lá. Gravava violão com o pessoal e no disco dele também gravava violão e depois tocava piano. E era complicado demais essa coisa das letras e dos arranjos, que eles se preocupavam muito, né? O que se preocupou muito, o Tom foi o negócio da letra. Ele ficou obcecado, completamente obcecado. E fez um trabalho, 8 meses que nós ficamos lá, não teve nenhum acontecimento especial, além de ter feito as letras com Norman Gilman e ter tentado, depois acabou conseguindo, obter dos editores, que não queriam saber de nada, essa garantia de que eles não gravariam, nem dariam para ninguém fazer outras letras. Inclusive a letra do Desafinado, o Tom refez. E como já tinha saído uma, o editor disse, olha, toda vez que a música for executada com a sua letra, vale essa, mas o contrário vai sair outra letra. Até eu me lembro que nós ficamos arrepiados quando o Sting chegou ao Brasil, e aí alguém perguntou na entrevista, você conhece alguma música do Tom Jobim? Aquela pergunta que essas jornalistas fazem. E ele aí cantou, ele cantou a letra do outro rapaz. E era a letra que o Tom não gostava, porque não tinha nada de tão horrível, mas era banal, entendeu? Fugia do assunto. Fugia do assunto, não falava do Desafinado. Sim, todo contente cantou. Ele viu o Tom, vai ficar arrepiado, eu já estava separado. Mas persistiu até hoje, tem gente que ainda grava outra vez. Isso do Sting foi na época que Na época que ele veio ao Brasil. que gravou com o Tom? Não, ele gravou com o Tom depois. Lá nos Estados Unidos, eu acho. Foi lá. Mas isso antes Olha, eu não sei te dizer, essa parte dos Sting eu já estava separado. E as perguntas para mim tem que ser, né? Não, desculpa. 77 para trás, porque depois... Não, era só na dúvida se tinha sido antes ou depois. Isso aí eu não sei te responder, mas ele primeiro esteve aqui. Depois ele fez um concerto lá no Empório, uma coisa assim. E o Tom foi. E depois dessa aí, a comunicação maior com eles. E das parcerias, assim, como é que surgiam as parcerias? Assim, Do Tom, com aqui. Vinícius, com Chico? Era essa coisa. Eu tô muito brincalhão, então eu estava sempre fazendo uma bobagem, uma brincadeira. De vez em quando a brincadeira virava uma coisa séria. E quem tivesse ali e desse um palpitezinho, entrava na letra. A do Juquinha foi foi até engraçado, que no livro da Tess, sabe? Foram entrevistar o Juquinha. Juquinha era bateria. E tinha começado na casa do Tom, lá no Colégio Brasileiro de Almeida, na salinha das crianças, que era na garagem, tinha o piano, o primeiro piano que apareceu na vida do Tom, que era para as crianças, para a professora de música tocar. E tinha aqueles instrumentinhos de percussão que tem em todo colégio maternal, jardim da infância, toca aqueles sininhos, aquelas maraquinhas. E esse rapaz, ele queria ser jockey. Ele era magrinho, baixinho, vivia no jockey, já montado, já era treinador. Mas ele era colega de escola do Tom e ia para lá.
E ele começou a mexer com aqueles instrumentinhos e acabou virando um baterista, né? Não foi jovem, se transformou no baterista. E trabalhou um tempo com o Tom aqui. Depois que o Tom viajou, não teve mais jeito. Mas não sei por que eu entrei na história do dia. Qual foi a pergunta que você fez? Essa do Juquinha era sobre as parcerias, como é que Ah, surgiu. das parcerias, pois é. E o Juquinha uma vez estava muito triste, porque uma namorada dele tinha ido embora. Encontrou-se com o Tom de noite, naquelas noitadas, né? Os dois já trabalhavam na noite. Então, depois do trabalho, eles tinham que comer um bife com 2 ovos, bife a cavalo. E ele reclamou, uma semana que eu não vejo meu amor. O Tom pegou na deixa, né? E aí começou, faz uma semana que eu não vejo meu amor. Contar no muito afinado. E aí, então continuou com aquilo na cabeça, fez a letra. E depois disse ao Juquinha, olha, eu gravei aquela música, vai lá assinar com autorização. Que música? A música do faz uma semana. Ele nem se lembrava disso. Mas o Juquinha foi assim, o primeiro companheiro que acompanhou no princípio da vida de música, assim, mais profissional na área popular. Também começou nessa garagem, eu achei muito interessante. Eu só soube disso no livro do que eu te falei, Tom sobre Tom, que ela fez uma entrevista com o Juquinha. E eu fiquei sabendo que ele era mais antigo do que da época. Eu sabia que ele tinha sido colega no Juliana, mas pelo jeito, o Juca já estava antes lá, companheiro dele. Então teve muito companheiro assim de bairro, de botequim. Qualquer lugar onde ele sentisse a vontade, ele fazia amizade. Agora ele era, em princípio, bem tímido para qualquer entrevista, qualquer coisa assim que quisesse captar como é que ele era. Saía para aquelas conversas, né? O Bubu está voando bem hoje. Qualquer coisa. Tem um texto dele sobre o Urubu. Ah, tem a contracapa do disco. Agora não tem mais contracapa de disco, né? A gente perdeu. Agora a Paulinho fez uma coletânea aí das contracapas que o Tom perdeu, inclusive uma do Vinícius também, com todos os discos. E está tudo aí arquivadinho. Porque não tem mais isso. A gente perde muita referência, né, com esses disquinhos nada. Agora estão fazendo uns cadernos, né? Ontem eu vi, de quem foi, né? Fotografias lindas das coisas finas. Não consigo lembrar. Presente, então tá lindo assim. Então, A memória. então as parcerias eram mais assim, por afinidade. Por afinidade, por brincadeira, muita gente que não era da área entrava. Depois de algum tempo, o Tom percebeu que isso dava um pouco de complicação, então. Mas, pelo espontâneo dele, ele poria todo mundo na parceria. Então, já que a gente tocou nesse assunto de como as coisas são hoje, como elas eram antes, eu me lembro que faz um tempinho bom, e eu assisti um clipe da Marisa Monte, que ela canta Águas de Março. Foi muito bonitinho. Foi um clipe preto e branco, ela divide os vocais com o cantor em inglês. David Byrne. Isso, com David Byrne. E Metade da música em português e a outra metade em inglês. A letra vai sendo escrita, né, no decorrer do clipe. E Águas de Março, a letra em inglês, é muito interessante. Foi considerada pelo Leonard Feather uma das melhores músicas escritas, né, letras americanas. Porque o Tom, aquelas brincadeiras dele, o Tom era muito aprendedor, sabe? Ele queria saber tudo. Então ele lia de tudo, e tudo que ele não sabia, ele ia nas enciclopédias, nos dicionários, ficava sabendo. Se pegasse um livro sobre o assunto, ele lia. Então, ele se deu a pachorra lá de fazer o seguinte, ele quis fazer a letra. Primeiro ele tentou traduzir. Tem até um texto dele muito bom sobre o negócio do pé, que ele queria fazer uma tradução, depois ele, de repente ele percebeu que
que americano não corta o pé, não tem espinho no pé, porque ele usa aqueles tênis grossíssimos e que não adiantava botar isso na letra, que não ia ter nada a ver. E por aí ele, são duas frases dessas que ele tinha que traduzir, que ele viu que não tinha jeito, que não acontecia com o americano, então não podia entrar. E aí ele percebeu que a letra tinha que ser completamente outra, não adiantava tentar fazer igual a Águas do Mar. E aí ele fez tudo com palavras anglo-saxônicas, não quis usar nenhuma palavra latina, dicionários em inglês, né? Sair por ali afora fazendo aquela letra. Que em português já é difícil você decorar. Em inglês, pois é, porque não tem aquele assunto que liga você decorar a letra, né? São só palavras e ideias assim, soltas e enormes, né? Várias coisas. Ele ficou todo contente com o resultado desse trabalho dele. E depois nós não imaginamos que um americano fosse valorizar tanto, mas o Leonardo Serra considerou que era uma obra-prima e tal. Mas contente com isso, Mas é verdade. Então, uma vez também uma pergunta, assim, fechando, o grau de importância, ao seu ver, então, dessas novas vertentes, novos músicos, né, da atualidade, no caso a Marisa Monte, né, para minha geração, acaba sendo mais próxima do que o Tom. Eles levando o tom pra gente, trazendo o tom pra gente, você acha isso? Bom, para nós é uma coisa que é muito gratificante. Principalmente aqui do Paulinho, você vê que ele conserva isso tudo aqui, com essa ideia de que a música dele prevaleça durante bastante tempo, né? Porque antigamente, a gente achava, o Tom, por exemplo, ele trabalhou muito, ele estava trabalhando para estátua, aquelas bobagens que ele diz. Mas isso queria dizer que ele queria deixar a obra dele arrumada e pronta. E hoje em dia, com essa velocidade da vida moderna, eu não sei se as pessoas vão durar como durou, por exemplo, Gershwin, Cole Porter. Até hoje, eles são clássicos. Essa ideia do clássico, um monte de coisas que é jogado no mercado que tiram a coisa antiga, aquilo do rádio. A rádio virou um negócio das gravadoras, né? Referências americanas. Jogam tudo aquilo e a música feita aqui não tem tanta oportunidade, está mais escondida. Então não tem longevidade também nenhuma, né? Não cria uma tradição. Então era muito ligada à tradição musical popular, né? Desde os cantadores agora não vou lembrar dos nomes, mas enfim, ele sempre adorava os mais modernos que eu vou conseguir citar, Ari Barroso e esse pessoal, ele adorava esse pessoal. Queria fazer um disco com Ari Barroso, queria fazer um disco com Bororó, quer dizer, ele apreciava muita coisa e achava que era para isso tudo ser valorizado. Mas no mundo de hoje não dá mais margem para você receber um monte de coisa nova que chega e ainda ficar lembrando. Acho que aquela MPB da FM é das poucas rádios que ainda usam as músicas antigas, clássicas brasileiras. Porque no mais, como é que os jovens vão conhecer essa música? E tinha a preocupação da senhora de juntar o material dele, né? Bom, isso também, porque era um horror. Ele tinha preguiça de ficar escrevendo, porque não tinha gravador, não tinha nada. Cada cantor que ia gravar tinha uma tonalidade própria. Então ele cantava, escrevia aquilo na base das bolinhas. E o cantor pegava aquilo e ia embora. Daqui a pouco vem outro, você tem que fazer outra vez, a mesma coisa. Agora imagina se todos fossem iguais a você, quantas vezes você escreveu. Ele foi ficando com horror aquela tarefa, né? Graças a Deus, a certa altura da vida dele, ele ainda pegou o gravador. Mas nem tinha muito hábito, não, mas já ajudou ele a, não só a você pegar um teminha, né? Tá tomando banho e tem um teminha, você vai sair, não tem tempo para ir pro piano desenvolver aquele teminha, né? Você tem um gravador, você segura o tema. Você não tem, ele se vai, perde, né? Então, naquela época, de vez em quando, perdeu muita coisa, assim.
não ter tempo para gravar. Então, quer dizer, nesse sentido, a vida moderna para os músicos ajudou muito. Ajudou muita coisa. Eu me lembro que a primeira pessoa que nós conhecemos, assim, que tinha aprendido música, assim, sabendo muita coisa, só de ouvir disco, foi o Dick Farney. O Dick Farney, ele tinha uma conversa muito engraçada. Ele ouvia tudo e tocava de ouvido. E ele estudava orquestração, ele tinha, sabe, aquele ouvido que presta atenção nas coisas. E ele saía no piano fazendo aquilo tudo só de ouvido. E ele dizia, não, o meu aprendizado é de ouvido. Não tinha estudado assim, que eu saiba, não tinha estudado. Mesmo que ele tenha estudado piano lendo musiquinha, ele nunca usou aquilo para nada. Ele usava o ouvido dele. Tinha muito disco em casa. E então, os meninos de hoje, eles têm... Eu lembro que a gente tinha que ir no municipal para ver um pianista bom tocar uma peça, entendeu? Agora tem tudo gravado, se ouve em casa com todo conforto. Ninguém mais vai ao concerto, assim. Vai para ver pessoalmente como é que é. Quem gosta muito, quem está estudando, vai ver a posição das mãos do pianista, sei lá de quem. Aí, isso é uma coisa que não tem substituto, você tem que ir lá ver. Mas para ouvir, também a técnica hoje em dia também já vai um pouco além do que só o artista faz, né? As maquininhas mexem, até tiram uma notinha que está errada e botam no lugar. Mas, de qualquer maneira, para quem está em casa e gosta de música, é um mundo de aprendizado só de ouvir, de ver aquilo. Eu não sei como é que a pessoa estuda piano, gente. Tem algum momento na carreira do Tom que a senhora considera especial, maior inspiração Olha, época? eu acho que a época de maior inspiração foi aquele princípio da carreira dele, que era uma época que ele tinha poucos compromissos, e que estava tudo muito espontâneo, tudo muito fácil, tudo sem responsabilidade maior disso ou daquilo. Então era uma pessoa muito espontânea, então fazia espontaneamente. Agora, quando começou o lado profissional, começou a ficar mais complicado, né? Porque aí teve duas áreas. Uma fundamental que era ganhar um dinheirinho. Isso ele reclamou a vida toda, né? Que andava atrás do aluguel. Ele reclamou muito. E, no mais, também a falta de tempo para você ficar. Porque eu acho que, por exemplo, o Billy Blanco, ele saía na rua, e dentro de lotação ele tinha um som de ideias. Entendeu? Eu não creio que o Tom fosse assim. O Tom estava de tempo vazio para deixar vir a música. Eram duas maneiras de compor. Uma era essa, que ele considerava a verdadeira composição que vinha do além, ele era místico, né? Então para ele aquela maneira de compor tinha um mistério maior. E a outra era uma coisa que ele inventou, que tem vários desses papéis aqui das contracapas. Que o pessoal aqui guardou, do livrão. Vocês têm o livrão aí? Estou ocupado. Ele inventou o seguinte. Então também li umas pessoas assim que tinham uma filosofia diferente. Você tem um livrão? Então ele inventou uma coisa filosófica. O produto do trabalho é o resultado. Parece enigma, né? O produto do trabalho é o resultado. E isso ele levava completamente a sério. O negócio não é para ganhar dinheiro, não é para não sei o quê. O produto do trabalho é para aquilo que vai sair. Então, esse era o processo dele compor, às vezes, assim. Ele sentava todo dia de manhã, isso até o fim da vida, e tocava ou música que ele estava afim, ou escalas, ou... enfim, tocava bastante. Ele dizia que era dessas atividades, entendeu? De trabalhar, de forçar uma coisa, e de repente você está distraído lá, fritando um ovo, e aí vem uma melodia. É um
processo assim que que tem até hoje em dia várias teorias, né? Que você joga o trabalho para o inconsciente e o inconsciente elabora e depois devolve, na hora que você menos espera. E ele sabia disso instintivamente. Então ele sabia que o instintivo era fundamental, mas também sabia que trabalhando vinha um resultado. A senhora se recorda de algum desses insights que o Tom lhe levantou às pressas para anotar alguma coisa? Grita, Tereza, por favor, Toda hora tinha isso. Toda hora tinha isso. E tinha uma coisa engraçada, porque ele guardava mais o caminho harmônico que ele tinha imaginado. Deixa eu ver se aparece rapidamente aqui o negócio do abstrato. Aí ele abreviou. Então, de vez em quando ele escrevia nos papéis dele assim. Prod, trap, igual. Prod, mais trap, igual. Resulta. Eu tenho aqui esse negócio. Prod, trap, resulta. Um papel marcante, original da base dele, a rabiscada toda no trabalho. O pró de trabalho. Era um lema, então. Era um lema. E é muito engraçado, ele conseguia fazer essas coisas pareciam muito. E a parceria Tom Vinícius foi um marco na vida dos dois? Assim, Foi, né? Os dois já eram os que eram, né? E, de repente, por acaso, que é muito difícil, porque as pessoas já estruturadas, nem sempre, né? Mas eu não era muito aberta, o Vinícius também. Dificilmente vão fazer, assim, essa parceria tão espontânea. Os dois gostavam muito de bobagem, então aquilo rendia, e ficou muito divertido os dois. Isso foi um pouco mais convencional, assim, não dava certo. Eu gostava de uma gracinha, de uma farra, de uma besteira. Não vou querer sempre comendo besteira, mas eu gostei. Os dois juntos fizeram, né, aquele trabalho para Brasília, né, a Sinfonia. A Sinfonia. Vocês chegaram a conhecer, porque agora é difícil conhecer aquilo, né? Você saiu de novo? Relançaram? Ele gravou uma parte, não tem a gravação com o Vinícius falando, porque aquilo era... A concepção foi uma coisa assim, muito ligada ao objetivo que era fazer um espetáculo de Tom Lumière. Eu não sei se vocês já viram que lá em Petrópolis, o museu fez. Então, você faz uma iluminação do lugar, valoriza os principais pontos, né? E eles ainda jogaram uma dramatização da história do Dom Pedro, lá. Esse tipo de trabalho é que ele não queria fazer na inauguração de Brasília. Então aquilo ficou sendo um sistema sinfonia, porque tudo vivia, então ficava tentando fazer uma sinfoneca, não sei o quê, e acabava virando sinfonia, né? Desde a Sinfonia do Rio de Janeiro, que virou sinfonia, a revelia dele, porque ele já tinha aquele problema do cara que é popular e que não consegue nunca fazer nada sério que os outros fecham, né? Tem um crítico, só um crítico, fez um de música clássica, fez algum comentário sobre a Sinfonia do Brasília, né? Gildo Batista Filho, não esqueço o nome dele. E nesse trabalho, ele foi composto em Brasília, né? Ele teve que ir para o lugar. Ele foi lá só para sentir o clima, né? Porque a maior parte do trabalho foi feito em casa mesmo. Mas sentir o clima para ele era muito importante. E o Jaó lá no riachinho, o Jaó respondia, confirmou se interessava se morava lá, e estava lá, o cara respondeu e ficou tranquilo.
E aí eles fizeram, mas tinha o Vinícius falava um texto grande, coisa que não faz parte de uma sinfonia, tem uma parte de um discurso, né? E era tudo para ser uma coisa visual também, que não acabou não sendo. E o Vinícius foi com ele? Foi, os dois foram pro Catetinho, ficaram lá dizendo bobagem, fizeram água de beber lá. Isso na composição, eles tiveram quanto tempo para fazer? Ficaram lá uma semana, uma coisa assim, para conhecer o lugar, e depois voltaram. Porque pro Tom esse negócio de saber como é que é o lugar era importante, né? O Tom era geográfico. Ele fazia parte dessa visão dele, total. O Tom sabia sempre onde estava o norte, onde estava o sul, qual é o tipo de terreno que tem aqui, qual é o tipo de bicho provável que vai ter nesse lugar. Ligadão. Isso depois de Se não chovesse não ia, aquele negócio, ele entrava no mato, aquele silêncio, piava, o bichinho não respondia. Mas por que não responde? Adivinhação de mau tempo. Coisa de Zeca, mas Zeca sabe. Se os bichos ficam calados é porque vai chover. Adivinhação de mau tempo. Está tudo ligado nessas coisas. No mato e na cidade já acabou sabendo também, né? Os sinais. Tudo, de certa forma, inspirava a natureza, a cidade. Tudo muito ligado. Dessas pessoas que faziam você, de repente, olhar coisas que você normalmente não olharia. Eu ficava um pouco aflita, porque o Tom ficava reclamando o negócio da ecologia dele, ele reclamava. Eu disse, mas Tom, organiza um pouco essa reclamação, né? Ele não queria organizar nada, ele queria reclamar. Eu estava com pena, porque achava que não tinha o impacto que teria se ele fizesse aquelas coisas. Eu sou muito mais racional do que ele, né? Então, se envolver com o pessoal que quer fazer, né? Movimento de ecologia. Então, deu aquela reclamação. Quando o Tom morreu, eu via, passava por pessoas no Jardim Botânico, e tinha aquele bando de gente e tal, e tinha sempre um pontificando, disse assim, São João bem dizia que não sei o quê. Ele marcou muito com aquela reclamação dele. Como é? Ele começou a falar da derrubada das árvores, mais ou menos em 50, 51, ele pegava carona com Ari Barroso, e aí ele tentava, vem cá aí a zona da mata, né? Ele queria saber como é que estava. Derrubaram tudo. Então ficava revoltadíssimo com aquilo. Então ele sempre se preocupou, reclamou. E eu achei que aquilo não teria nenhum efeito assim, didático, né? De reclamar mesmo. Mas funcionou, muita gente sabe que o Tom reclamava, que já estava ligado nisso. Zona da Mata só pelo nome, né? Só pelo nome. Já no tempo, né? A de Barroso já estava lamentando. Teve também uma outra área que era mais aqui para o Espírito Santo. Quem tinha feito uma campanha enorme para evitar o desmatamento era o Rubem Braga. Então perguntou um dia, Rubem, e aí? E aquela sua campanha deu algum resultado? Ele disse, nada, asfaltaram tudo. Quer dizer, há muito tempo, né, que o pessoal está derrubando. E no outro dia eu li uma coisa que me apavorou, porque diz que quanto mais apertam na legislação e na fiscalização, os madeireiros trabalham mais depressa. Porque quando derem pouco, como é daqui que as coisas cheguem lá, os madeireiros já derrubaram tudo. E essa preocupação toda, mesmo ele tendo vivido numa época que certamente a cidade era muito mais bonita do que agora. Claro, reclamava tudo. Esses edifícios, usando essa barreira aqui na praia, estava um absurdo. Talvez um pouco exagerado, porque ele não queria que se transformasse em nada, mexesse em nada, mas ele queria preservar as coisas que eram bonitas, que tinham natureza. Nessa parte assim das casas, de como ele escolhia as casas, a posição do sol, o vento, isso eu fiz um pequeno eu acho que paralelo. Helena conta no dia, ele rodou, vendo uma opção de casas, né?
Aí ele entrou lá na Codajá, foi tão engraçado. Ele entrou com o dono da casa. O dono da casa era engenheiro. A casa era estranha, a divisão dela, porque ele fez a casa para a família dele. Um quarto enorme para 3 filhas, um quarto pequenininho para o escritório dele lá em cima, e aí um bom quarto de casal. Mas a casa era muito bem construída, negócio de calhas, não sei o quê. E o Tom era ligado nessas coisas também. Ele era ligado em tudo. Subiu com um homem, olhou tudo, eu fiquei lá conversando com a mulher dele. Eu achei a casa feia, não dei muita bola, não. A fachada tinha uns buracos, umas gigias desse tamanho no muro, achava aquilo horroroso. Aí, o Tom desceu e disse, vou comprar a sua casa, não vende para ninguém. Fui para casa e disse, mas Tom, o que tem aquela casa que você está na posição certa, está tudo certo, é essa casa. Ele adorou a maneira do homem construir, cuidado, né? O homem deve ter passado uma conversa nele assim, e ele faz todas aquelas perguntas. Então faz cada pergunta, fico falando no presente, né? Mas ele era muito ligado em tudo. Isso, o que eu percebi assim, no livro, dá para fazer uma relação dessa escolha da casa com a parecido com a do Santos Dumont em Petrópolis. Aliás, não foi o Tom que quis, mas o nosso cunhado que estava construindo a casa do Poço Fundo fez aquela escada do Santos Dumont lá na nossa casa, porque o Tom queria um mezanino, e aquela escada é uma complicação, né? Eu não pedi para a criança, eu vivia apavorada, as crianças gostavam de subir, as escadas diferentes, né? Vocês conhecem essas casas? Só pode começar com o pé direito. Cada degrauzinho para um lado, tudo apertadinho assim, para poder ter uma inclinação maior. Então você num espaço menor consegue subir. Mas o tamanho do degrau é todo controlado ali, né? Programado. Você começa com o pé, tem que ir até em cima naquele passo. Ele fez de propósito para começar com o pé direito. O Santos Dumont tinha umas coisas assim. Meu cunhado botou lá em casa essa escada. Felizmente não era muito usada, porque para criança, para mim, era um terror. Elas adoravam a tal da escada, só para subir mesmo, aquela escada diferente. E eu sabia que ela era perigosa, né? Mas, enfim, até a escada do Santos Dumont foi parar lá em casa. Essa não foi por ideia do Tom, mas foi parar. Coincidência. Isso até com conhecimento que ele estudou arquitetura. Ele tinha um princípio de arquitetura, mas era mais pelo desenho, essa parte toda. Mas o Tom sabia de tudo, ele tinha saber de tudo. Tudo que ele fizesse, ele ficava sabendo. Ele pegava aqueles livros e um olho que ele tinha, um olho real, né, da realidade. E uma realidade que era bonita para ele. Para mim, às vezes, a realidade é feia. Para ele sempre era bonito. Depois ele reclamou muito, né? Andaram fazendo coisas feias, derrubando, não sei o quê. Mas é porque ele gostava das coisas boas. E tinha muita preocupação com a destruição, né? Com o universo dele, né? O universo de todo mundo. E o de todo mundo. Eles não se conformavam de que estragasse a terra. Ele não vai ter para onde ir, né? Mesmo que tenha, eu não quero ir. Já imaginou? Fazer uma colônia em Marte, na Lua? Você vai querer ir? Eu não vou querer. E o que ele falava, que se derrubasse uma árvore aqui era porque ela tinha que nascer em outro lugar. Pois é, isso aí já era um desespero, porque ele não viu solução para esse problema, então ele inventou esse lugar. Era uma filosofia dele. Era um desejo impossível, né? Tomara que tenha outro lugar, né, todo cheio de água. Até agora não acharam, não. A NASA está aí gastando fortunas para achar um lugarzinho onde eles possam, imagina, eles já estão se conformando em pegar um resíduozinho de água congelada, parece, no sul lá do Polo Sul da onde? Um lugar deles, não sei se é Lua, se é Mercúrio, eu acho. Um lugarzinho horroroso que tem um pouquinho de água. Eles querem porque querem ir lá e como tem aquele pouquinho de água, eles vão fazer uma geringonça enorme daquela água, poder fazer uma estufa, botar umas plantinhas. Agora me responda, para que tudo isso? Em vez de estragar a terra, né? Se cultivasse esse lugar maravilhoso que nós temos, não precisava ir para lugar nenhum.
Mas eles estragam e gastam fortunas para ir lá ver um pouquinho da aguinha que sobrou. Não é nem segredo, né? Eu só falei até agora, não são segredos. Pior é quando a gente de repente escorrega. O que mais vocês querem saber? A senhora falando que os amigos iam Os pro cinema amigos. e a fila estava grande, iam pra casa do Tom. Realmente ele era uma pessoa apaixonante, né? Não, tudo bem, porque sempre tinha um piano, o Tom adorava ficar tocando música de todo mundo. E tinha essa sessão de cantoria, né? Helena cantava muito e ela era nossa crooner. E ela gostava. E depois, com o tempo, até outras pessoas vão gostar de fazer esses famosos vocais infinitos, não entendiam nada, né? Tinha umas manias, né? Que eu gostava. A pessoa se divertia muito lá em casa. Mesmo sem comes e bebes. Pela companhia de vocês, né? Até porque o Comes e Bebes era um toque de recolher, né? era uma indireta. Era nova descontrole do pessoal. É isso. Ótimo, né? É ótimo. Bom, eu espero que vocês tenham aí uma organização para usar isso. Um material belíssimo. Não é Eu fácil. queria ser agradecida. Ótimo. Espero que tenha passado alguma coisa dele. Aí, assim que a gente organizar, né, como fala, isso vai ser para alguns trabalhos, né, de todo mundo. Vocês têm muitos trabalhos para fazer, assim, variados? Isso vai virar, né, primeiramente, o principal é o programa de rádio. Mas é a rádio lá de vocês? É. E Vocês têm uma boa estrutura nesse sentido, né? As poucas escolas fazem esse movimento que vocês fazem. Porque eu dei bola para vocês. Porque eu sei que a Estado está fazendo, elas fazem. Só fica com pena que o livrinho do Tom sumiu, né? mas o livro parece que foi culpa da editora, que a editora fechou e reabriu. E perdeu o material. material. Né? Mas eles devem ter algum volume para refazer aquilo. Valia a pena. É o melhor documento, é a melhor... é o Tom falando, com a linguagem dele, de uma maneira assim, objetiva, simples, e ao mesmo tempo bem ele falando. E é o melhor depoimento que a gente tem, o Tom falando, é desse livrinho. Mas estava com as faixas, por isso? Não, A editora, que você manda o material para ele fazer. Mas qual a editora da Ainda é ela que faz para você. Ainda é. Só que mudou de lugar. Eu acho que ela no centro da cidade agora está lá perto do E estado. vocês estão na Barra ou estão aqui perto, aqui na Não recupera. Tem como saber disso amanhã. Não tem. Eu já dei A moça que está no lugar agora do organizador, sei. ela talvez saberia. O que eu acho que seria importante, eles estão fazendo uma série de pessoas. Já fizeram Sérgio Cabral, Billy Blanc, todo mundo. Eu acho um absurdo eles terem esse material, terem tido, entendeu? O direito, inclusive, porque foi um aluno de lá que fez. Eu não sei se ele ainda tem, não citam o nome dele no livro, quem cita é o Sérgio Cabral. O livro tem alguns nomes no... Aonde? Você pegou o livrinho? A Gleice mostrou o livro. Tem? Eu nunca vi isso, procurei e não vi. Achei um desaforo. Nós temos o campus São Josézinho, né? Tem o campus São Josézinho da Estátua. Pois é, isso é. Onde é que tem isso? Não sei se são esses os nomes. Não, equipe da Editora Rio. Só que isso que... E antes dizem que é uma equipe de estudantes da Estado de Sá. Também tem. Não tem nem isso. Como é que eu sei que era? Eu fiquei sabendo. Que era do estudante do Estado. Aqui. Puxa vida. Muito pouco. E basicamente foi um rapaz só que fez. Que foi citado no livro do Sérgio Cabral. Aí? Sérgio Cabral, cito o nome dele, mas eu não sei em que pedaço, tem que procurar para ver. Para fazer o trabalho, né,
Eu fui à biblioteca da Estácio, procurei em todas, não tinha, daí a coordenação como é que reclamou, gente, nós temos um campo. Eu vou dizer para vocês, eu não vou dizer que material, mas teve gente aí que teve depoimentos do Tom gravados assim, 1 ou 2 anos antes de morrer, muita coisa, e não, a não ser o que foi utilizado no trabalho que estavam fazendo, não guardaram o original. Nem em 1993 ou 2, a pessoa se tocou que tinha que guardar. Impressionante. Então era muito difícil. Ele era muito difícil você chegar e ele fazia uma coisa aí. Se você for ver os outros depoimentos, tem uma questão de reclamação, fala do urubu, fala de não sei o quê. Ele não gostava de se mostrar. Aí ele está completamente ele. Quase didático. Talvez seja assim, não tanto característica dele, mas ele conta tudo isso. João Show ainda é, né? João Show ainda é do Estácio. Aquilo, a introdução está assinada por ele, mas não diz o nome do coitado do aluno. Do aluno, pois é. Quem sabe eu Sérgio Cabral. Bom, espero que o nosso seja um pouco mais Quando simples, vocês né? trabalharem a boneca, assim, qualquer coisa de preparação, vocês ponham logo o nome de todo mundo. Não, assim, esse trabalho vai ser... Porque a modéstia às vezes impede, mas eu não acho isso. Não, modéstia nenhuma. Ótimo, mas tem Vocês são do estudo de jornalismo? Sim. Isso aí. Esse rapaz é jornalista. Eu tentei, eu Sabe? liguei para a editora e... Você já tinha essa série toda aqui. E agora é bem maior. Tá vendo? Pois é, agora tem os novos. Eu sei que meu irmão fez parte de um dos novos. Tá vendo? Falam também, tá tudo bem. E o Paulo, ele vem aqui... Viajou. Viajou, me telefonou ontem às 8 horas, eu não sei viajar ontem mesmo. Já tá em Nova York. Mas falta domingo. Né, que a entrevista com ele foi bem mais... foi bem mais... Mais objetiva. Mais objetiva, bem entrevista. Vocês tinham as perguntas? O esquema de não ter a pergunta é o canto, não. Não, eu só disse a ele que vai criar um estilo novo. É só gostosa. Né, que eu me sinto Não, mais é porque à tem que vontade. ter esse lado, entendeu? Mas também, sabe, de repente falta a linha. Não, tinha algumas coisas aqui anotadas, mas eu me sinto mais... Já tá satisfeito. Ele fez 2 guarda-costas de passagem de amigas. Obrigado pelo seu objetivo. A mãe dele pediu pra gente ir atrás. Eu vou fazendo as perguntas, né? Então é isso aí. Então, prazer. eu espero que vocês façam um bom trabalho, se vocês puderem me dar uma... Não, assim que estiver pronto, a gente... E qualquer bobagem que eu tenha dito, pelo amor de Deus, vocês façam um cortezinho, tá? Então tá. Poxa, pena, né, que acabou. Hoje eu ganhei, Aí eu queria que vocês pudessem me mandar, assim, tá? Não, lógico. Alguma coisa que fosse... O programa vai ser gravado, né? Vai ter um programa todo depois. A gente ainda está fazendo o texto, tem outras sonoras, mas depois que o programa estiver gravado, a gente... Mas vocês vão botar música também? a gente vai... tem que colocar algumas músicas. Eu queria falar, porque só blá blá blá, a história de música, Não, eu reclamava muito. O que eu Não, queria dizer é a minha música. São 12 minutos também. Sei, Não teria como ter 12 minutos de entrevista. Porque naquele livro do Ponto do Tom, ele fala várias coisas como ele se compôs. Então, para programa de rádio é interessante botar como é que foi composto e a música referente, né? Ninguém fez isso até agora.
Outro ótimo. Porque tudo muito escrito, eu sempre fico sentindo falta da música. E eu prestei atenção. É uma das coisas que o público quer saber, como é que foi feito isso, como é que foi feito aquilo. Assim, outra coisa que eu vi semana passada, acho que saiu na sexta-feira, no Globo, uma nota assim, muito pequena sobre um lançamento de um CD, sabe, que toma conta. Eu acho que as coisas que ela está lançando é um show de Belo Horizonte. Isso. Vai ser lançado, ainda não foi lançado. Não, foi. Já? Não. Não, o que dizia, o que saiu já era o lançamento? Já era o lançamento. Isso eu não sei. Não soube. Pediu o Paulinho para me arranjar, mas não me interessei em saber se já tinha sido lançado. E o Paulinho gostou muito, porque parece que o Tom tá sozinho. Só o piano. Assim, o Paulo que fez assim os desenhos, assim, a arte das capas do disco. De algumas a Beth começou. A Beth Ele fez aquela ali, ele fez o Matita Perê, que tem aquela coisa meio mateira, assim. Tem o Matita Perê, a música também, tem aquela perseguição. O Paulinho fez a capa. É uma pena não ter mais capa, também não tem mais capa, só tem. É tão pequenininho que não dá mais. Não cabe muita coisa. Aquela capa, por exemplo, é belíssima. Mas aquilo é uma boa foto, né? Diferente desse negócio assim, que é aqui, justamente esse charado, né? Deixa eu ver se tem ali. Vocês não tem uma tinta aí não, né? A capa tem?